mundo era explicado através de realidades paralelas, das quais explicavam a origem dos homens e do mundo onde vivem. Certo dia, seu pai derramou sobre ele uma profecia, que um dia ele seria deposto por um de seus filhos. Zeus, quando cresceu, declarou guerra aos temíveis titãs. Após Zeus declarar guerra ao seu pai, o mundo inteiro entrou em um grande colapso. Tudo que tinha vida foi afetado por uma guerra que parecia não ter fim. Essa guerra chamava-se Titanomaquia. Zeus estava em desvantagem. Se ele fosse enfrentar seu pai sozinho, acabaria sendo facilmente derrotado. Gaia sugeriu que seu neto fosse atrás das forças mais antigas do universo, que habitavam as profundezas do Tártaro. Ao chegar ao submundo, Zeus libertou os gigantes ciclopes e convenceu-os de lutarem ao seu lado. Os ciclopes estavam convencidos de que Zeus era o melhor caminho. Devido a isso, deram a ele os poderosos relâmpagos e trovões. Mais tarde, eles também criariam o capacete da escuridão de Hades e o grande tridente de Poseidon. Metis, filha de Tetis e Oceano, foi uma das primeiras aliadas de Zeus. Ela enganou Cronos, fazendo beber um veneno que obrigou a vomitar os filhos engolidos. Com outros deuses livres e lutando ao lado de Zeus, a guerra ficou mais sangrenta para os dois lados. Os deuses tinham como base o Monte Olimpo e os titãs o Monte Otris. Essas duas montanhas cercavam toda a Grécia Antiga, estando o Olimpo ao norte e Otris ao sul. No começo da guerra, Cronos tinha ao seu lado os mais poderosos titãs, seres gigantes que alcançavam as nuvens. Um deles chamava-se Atlas. Céus, Oceano, Tetis, Minimosine e Temis foram os titãs que não participaram da guerra. Ao lado de Zeus, além de seus irmãos e ciclopes, estavam os filhos de Estige, Zelo, Nike, Bias e Kratos, que mais tarde se tornariam a força alada de Zeus. Dias, meses, anos de conflitos e a guerra não acabava. Por serem seres imortais, baixas permanentes não eram possíveis. E o único jeito de acabar de vez com a guerra seria aprisionando para sempre o inimigo. Zeus do Monte Olimpo jogou um raio tão poderoso em um dos titãs que a terra inteira tremeu, causando ondas gigantes que deixou o planeta submerso por horas, deixando Poseidon com seu poderoso tridente em vantagem no duelo. Hades, Deméter, os filhos de Estige e outros deuses lutavam mais ao sul, tentando dominar o Monte Otris para enfraquecer os titãs. Depois de anos, a guerra caminhava para o seu fim. Quando tudo parecia perdido para os titãs, Cronos usou a sua última arma. Um monstro gigante e poderoso que cruzava o céu surgiu das profundezas do Tártaro e foi caminhando lentamente até o Monte Olimpo, destruindo tudo o que estava em sua frente. Essa fera colossal chamava-se Tifão. O gigantesco monstro começou a escalar o Monte Olimpo, provocando a fuga de muitos deuses. Zeus foi o único que ficou e enfrentou a fera. Dias e mais dias de batalha, até que Zeus, muito ferido, conseguiu destruí-lo e mandá-lo de volta ao Tártaro. Tifão foi o único ser na Terra que conseguiu atingir Zeus e por pouco não o matou. Depois da destruição causada pelo monstro Tifão, os deuses estavam perdendo a guerra. Gaia sugeriu que Zeus voltasse ao Tártaro para libertar desta vez os temíveis Hecatônquiros. Os Hecatônquiros eram 3 seres gigantes, filhos de Urano e Gaia e irmãos dos 12 poderosos titãs. Seus nomes eram Briareu, Coto e Giges. Eles tinham incríveis
100 braços e 50 cabeças. Logo após o nascimento, Urano, espantado com a natureza dos seres que havia gerado, escondeu-os no Tártaro. Hesíodo descreveu a guerra da seguinte forma: parecia, ouvindo e vendo tão grande brilho e luz, que a terra e o céu se confundiam, pois era enorme o tumulto da terra esmagada e do céu a se precipitar sobre ela. Tal o barulho da luta dos deuses. Ao mesmo tempo, os ventos, sacudindo-se, erguiam o pó, o trovão, o relâmpago e o raio ardente, armas do grande Zeus, e levavam o brado e os clamores ao seio dos combatentes. E no incessante fragor da espantosa luta, todos mostravam a força dos seus braços. Os hecatônquiros foram a peça-chave da conquista de Zeus sobre os titãs. Os gigantes seres com 100 braços e 50 cabeças jogaram do Monte Olimpo gigantescas rochas em direção aos titãs, impedindo-os de subirem no monte. Foram 10 anos de guerra onde ambos os lados estiveram próximos da vitória. No fim, os deuses conseguiram vencer os titãs e os baniram para o Tártaro, onde ficariam para todo sempre. Todos que lutaram ao lado de Zeus foram devidamente recompensados, e os que lutaram contra ele foram cruelmente condenados. Mais tarde, Poseidon tornou-se deus dos mares, Hades, deus do submundo, e Zeus, o rei supremo de toda a humanidade. E a primeira regra de Zeus sobre os demais deuses foi que nenhum deus poderia interferir nas decisões dos mortais. Assim, começava a trajetória da humanidade sobre a influência dos deuses.